sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre, o amparo, vamos à nossa leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 8, Ressurreição da Carne. A palavra ressurreição, como substantivo feminino, significa ato de ressurgir, voltar à vida que se tinha perdido. Ressurreição dos mortos, né? A Páscoa, por exemplo, é uma festa em que a Igreja Católica celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Para o Espiritismo, há um trecho, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos elucida que os judeus denominavam ressurreição o que na realidade se concretiza como reencarnação, justamente por desconhecerem as leis que regem a matéria. Abre aspas, pois só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo, fecha aspas. Portanto, ressurreição nada mais é que o ressurgir do espírito em um novo corpo, isto é, em uma nova vida. Todavia, a tradição consagrou o termo com o sentido de retorno à vida no mesmo corpo, fenômeno que se apresenta totalmente inviável, pois sua impossibilidade foi comprovada pela ciência. Abre aspas. Sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. Fecha aspas. Esse trechinho é um trechinho, como falamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Vamos à primeira pergunta de Allan Kardec desse item Ressurreição da Carne. Pergunta 1010. O dogma da reencarnação da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só parecem desarrazoadas aos olhos de certas pessoas que as tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dai-lhe, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livres pensadores a admitirão sem dificuldade, precisamente porque raciocinam. Não vos enganeis, esses livres pensadores nada mais procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quereríeis que esse princípio não estivesse na religião? Kardec completa essa pergunta com a 1010A. Então, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? Isso é evidente. Essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco, se reconhecerá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas, pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que as tendes hoje. Veja que interessante, esta é a resposta de São Luís a Kardec. Ainda há uma resistência temporária sobre essa questão da reencarnação,
mas tudo já está nas Escrituras Sagradas. As interpretações é que estão equivocadas. Então, como São Luís responde aqui a Kardec, a palavra ressurreição tomada ao pé da letra leva as pessoas à incredulidade. Agora, se tivermos uma interpretação lógica e de acordo com a ciência, vamos poder explicar o que sem a ciência é inexplicável, como está dizendo aqui. O dogma da ressurreição da carne ensina a doutrina da reencarnação, pois vem revelar que o mesmo espírito pode retornar sim ao corpo, mas em um outro corpo para ele formado. Por isso é colocado aqui por São Luís que o Espiritismo vem sancionar, as religiões através de provas irrecusáveis, interpretação assertiva e sem equívocos das Escrituras Sagradas. E Kardec nos traz uma nota. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia a sua reunião em determinado tempo. Mas as coisas não se passam assim. O corpo é formado por elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir à formação de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Abre parênteses, não falamos senão dos corpos humanos, sem contar os dos animais. Fecha parênteses. Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos. E essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos vossos alimentos provêm talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com os seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material. Não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada há que choque a razão, nada que seja em contradição com os dados da ciência. É verdade que, segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas não há também nesse quadro do julgamento final uma grande e bela figura que oculta, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidas à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer, e se verá que, com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenadas ou absolvidas não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Item 9. Paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido,
pecado original. Pergunta 1011 de Allan Kardec. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, para nós que já estamos estudando, nos elucidando com a doutrina espírita, não dá mais para a gente acreditar num local eternamente destinado para as almas que faliram ou ao contrário. E aqui já vimos também como o Espírito responde a Kardec que o próprio Espírito traz em si o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade de acordo com as suas escolhas, com como vai se direcionando nas experiências das reencarnações. Kardec continua perguntando, 1011a. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Kardec continua perguntando, 1012, o que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Aí vem uma nota de Allan Kardec, vamos ver. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender, não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Então vejam, não há lugar circunscrito e fixo para paraíso, inferno, purgatório. Tudo isso é um estado de espírito. E como nos disseram os espíritos superiores, é claro que existem a reunião de espíritos por simpatia. Então, há locais em que o nível espiritual ali é altíssimo, a nível moral, ou baixíssimo, a depender da qualidade dos espíritos que ali se reúnem. E o purgatório, como diz Kardec aqui, é o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação. Espíritos como nós, encarnados ou desencarnados, mas que precisam ainda encarnar muitas vezes para progredir. Pergunta 1013 de Allan Kardec. Como se explica que os espíritos que revelam superioridade por sua linguagem tenham respondido a pessoas bastante sérias a respeito do inferno e do purgatório, de acordo com as ideias vulgarmente admitidas? Eles falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão muito imbuídas de certas ideias, eles não querem chocá-las muito rudemente para não ferir as suas convicções. Se um espírito fosse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não era um profeta, seria muito mal recebido. Isso é interessante, né? Porque a espiritualidade superior é tão compreensiva
com as dificuldades que trazemos na compreensão, com as dificuldades que temos até para manter o próprio equilíbrio diante de certas verdades, que eles vão trazendo para nós aos poucos, para que consigamos ir digerindo isso e não nos choquemos tanto. Isso referente à espiritualidade superior. Kardec continua, 1013. Concebe-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos, mas como se explica que espíritos interrogados sobre a sua situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando eles são inferiores e não estão completamente desmaterializados, conservam uma parte de suas ideias terrenas e traduzem as suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Encontram-se num meio que não lhes permite sondar o futuro senão de maneira deficiente. Essa é a causa por que, em geral, os espíritos errantes ou recentemente libertados falam como teriam feito se estivessem na vida carnal. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provas extremamente penosas, com a incerteza de melhora. Purgatório, por uma vida também de provas, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sofres uma grande dor, não dizes que sofres como um danado? Não são mais que palavras sempre em sentido figurado. Pergunta 1014. O que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora, incerta do seu futuro, à qual podeis proporcionar um alívio que frequentemente ela solicita ao vir comunicar-se convosco. Então, a alma penada é um espírito ali em sofrimento. 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados e confundidos, sem outra preocupação que a de gozar na eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem as atribulações da vida material nem as angústias inerentes à inferioridade. Kardec continua, 1016. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu, etc. O que entendiam por isso? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos como andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles as palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Vejam que tudo é uma questão de palavras e interpretação. Kardec nos diz através da nota. Acontece o mesmo com outras expressões análogas, tais como as de cidades das flores, cidade dos eleitos, segundo ou terceira esfera, etc., que não são mais do que alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada, da qual havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é mais do que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros e sem importância especial,
que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido marcado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a mais racional explicação, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. 1017. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo, abre aspas, meu reino não é deste mundo, fecha aspas? O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. E a última pergunta deste item, 1018. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nesta exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado desta maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas dos seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Resposta de São Luís. Façamos cada qual as nossas reflexões. Depende de nós o estado de felicidade ou infelicidade. Possamos aproveitar esses ensinamentos, pois que o tempo urge devido ao nosso estado no planeta de transição. Até o próximo encontro.